A Forja, uma série de 7 capítulos onde eu vou alinhar a sua mente, o seu corpo e a sua consciência. Capítulo 5. Ego e Tempo Kairos. Bom, a gente chegou num momento que está mais pro fim do que pro começo. Eu sei que você está evoluindo, eu sei que a gente já falou muito sobre nível de consciência, a gente já falou muito sobre pontos de vista, a gente falou sobre o novo eu e a nova realidade no capítulo anterior. E esse momento aqui é importante da gente falar sobre o ego, e depois a gente vai falar do tempo Kairos, porque são duas coisas extremamente importantes e que vão fazer total diferença na sua evolução. Primeiro, falando do ego. Pessoal, o nosso ego é a coisa mais importante, talvez, nessa jornada de evolução, porque perceba só, muitas pessoas elas evoluem espiritualmente, evoluem a sua consciência, só que o ego delas é tão forte, elas são tão dominadas pelo ego, que a pessoa se coloca em um lugar de prestígio espiritual, de arrogância espiritual mesmo, porque ela tem a visão do todo, ela saiu da Matrix, né? Muita gente usa esse termo, né? Nossa, eu saí da Matrix. E ela coloca as outras pessoas como inferiores. Ela se coloca num lugar onde ela adota um comportamento como se ela fosse especial, porque ela entendeu o que a gente já explicou aqui sobre frequência, vibração, sentimento, sobre estar conectado no agora, no hoje. Enfim, ela entendeu tudo isso e ela julga as outras pessoas, ela julga a sociedade porque, nossa, olha só, as pessoas não têm visão, as pessoas não têm consciência sobre como as coisas funcionam e tal. As pessoas estão em caixinhas, que nem a gente falou. E aí eu pergunto pra vocês, adianta você evoluir e chegar com esse comportamento de julgar os outros, de apontar o dedo, de falar que as pessoas estão em caixinhas, de falar que a sociedade precisa acordar? Essa postura demonstra uma arrogância desnecessária e te coloca longe de algo importante, que é a compaixão. Então evoluir é também entender que tudo tem um porquê. E se você está evoluindo, é necessário compreender que as pessoas, elas, no fundo, precisam da sua ajuda. Mas não porque você é melhor ou pior do que elas, mas porque no mundo nós temos agentes de transformação, agentes que vão trazer informação para essas pessoas. Entende? Então, se você julga a caixinha da igreja, porque a igreja é isso e tal, se você julga a caixinha da galera da Ayurveda, se você julga a galera islâmica, se você julga enfim, o budista, qualquer que seja a caixinha, ou não só de religião, mas as pessoas no geral mesmo, você não está no caminho certo e você está sendo dominado pelo seu ego. Mais do que isso, a gente precisa fazer um exercício ao longo da nossa vida inteira para a gente conseguir evoluir, que é identificar o que é o ego e por que ele me prejudica. Porque muitas pessoas, até esse carinha aqui, ó,
ele fala muito sobre isso, né? Osho, o livro do ego. Ele vai muito numa direção de condenar o ego, né? Porque o ego é seu inimigo. Tem até alguns outros livros do estoicismo, né? Que inclusive eu acho que tem esse nome mesmo. O ego é o seu inimigo. No começo você começa realmente, quando você entende sobre o ego, você começa a querer se afastar dele, mas não tem como se afastar dele, né? E eu acho que o importante é você saber identificar o que é o ego e através disso você criticar e saber se posicionar da forma correta como ser humano, isolando o que é o ego. Para você entender o que eu quero dizer, o ego, pessoal, ele é apegado a rótulos, a títulos, a grandes números, sabe? Então, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, não, que esse mês eu li 20 livros. Você fala, caramba, legal, né? O ego, ele tá ali no 20 livros, eu li, eu fiz, eu conquistei, entende? Mas aí você pergunta pra essa pessoa, beleza, mas o que que você aprendeu? O que que você absorveu de conteúdo? O que que você de fato está praticando do seu aprendizado? Às vezes a pessoa não está praticando nada, entende? Então esse é o ego gritando, né? Agora a pessoa que às vezes leu um livro em um mês, e não importa o tempo, leu um livro, mas está ali praticando, está se observando, sabe? Ela está realmente preocupada na mudança dela, na postura, na consciência, no ser. A gente falou muito sobre o ser, né? De fato, você interiorizar isso. Então essa é uma sacada para você começar a identificar o que é o ego. O ego é sempre aquilo que é a preocupação com relação à sua imagem. Às vezes você leu de fato 20 livros, mas você não contou para ninguém. Você não postou, você não fez nada com isso. Então realmente é algo que é para você. Agora, se você força talvez uma imagem de, olha, li 20 livros, corri 180 mil quilômetros, olha aqui minhas medalhas, né? Aqui, ó. Corri cento e não sei quantos quilômetros, competi com não sei o que, né? Isso é o ego gritando, falando assim, quero ser reconhecido, quero ser visto como alguém importante. Aí o ego se apega em títulos, em cargos, né? Eu sou diretor da empresa de não sei o que. Aí lá na bio do Instagram tá assim, fundador e diretor de... Entendeu? E de novo, nada contra. Mas você quer se posicionar por conta do seu ego? Ou você quer de fato ser aquela pessoa e entregar aquilo verdadeiramente e genuinamente para o mundo? E aí, tem algumas coisas mais profundas que interferem na sua evolução, que é quantos perdões, por exemplo, você ainda não liberou e tá ali remoendo dentro de você, às vezes por anos, sabe? Quantas vezes você sabe que lá no fundo você poderia agir diferente, poderia ter agido diferente, poderia ter feito de outra forma, agora que você está criando consciência, e fica carregando essa amargura dentro de você, esse rancor de algumas situações da vida, e isso te atrapalha por quê? Por conta do seu ego. Reflita o seguinte, será que não tem alguma situação que você tá contando uma história na sua cabeça só para você se convencer de que você tá certo?
Pensa aí, sem pressa. Pensa um pouquinho. Será que não tem alguma situação que no fundo, lá no fundo, você sabe, pô, tudo bem, às vezes a pessoa até tem a parcela de culpa dela lá, que ela fez e tal, mas será que você não tá contando algo a mais aí pra você mesmo, às vezes, tá? Não significa que você contou pra alguém e tal, mas às vezes você criou aí na sua cabeça uma variável, um negocinho adicional que te colocou num lugar confortável de tipo assim, tá vendo? É o outro, não sou eu. Ué, é o outro que tem que vir pedir desculpa. É o outro que tem que se redimir. Ué, eu fiz a minha parte. Eu isso, eu aquilo. Então, ó, olha o ego como ele vem, né? Entendeu? Ele vem dessa forma. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Eu não tenho nada pra fazer, eu estou totalmente resolvido. Será? Pensa aí um pouquinho. Às vezes é algo necessário de você refletir para você evoluir mais um pouco. E não no sentido, a gente já falou disso, não no sentido de, pô, estou arrependido, nossa, se eu pudesse voltar no passado, não. Tá tudo certo. Tudo aconteceu e tudo vai continuar acontecendo como tem que acontecer, no seu tempo. Mas reconhecer isso é importante. De novo, é o ego gritando, é o ego querendo estar bem, entendeu? É o ego querendo mostrar que não sou eu e tal, sabe? Essas coisas são o ego te dominando. Quando a gente conecta agora com o tempo Kairos, né? Primeiro, o que é o tempo Kairos? Tempo Kairos é do grego, tempo oportuno. Muito falado na Bíblia. Uma sabedoria muito importante para os dias atuais, porque como a gente viu lá no primeiro episódio, né? No primeiro capítulo, o imediatismo, as pessoas gritando por resultados, querendo tudo de qualquer jeito. A sabedoria do tempo Kairos, que é diferente do tempo Cronos. O tempo Cronos é o cronológico, né? Dia 1, dia 2, dia 30, vira um mês, um ano, 2025, 2026, 2027, 2028, tal. Tempo cronológico. E o tempo Kairos significa a sabedoria do tempo oportuno. Então, para mim, eu posso estar em um momento em que eu esteja colhendo aquilo que eu já plantei há 5, 6 anos atrás. Mas nesse exato momento, para você, o tempo Kairos é diferente. É o momento de você talvez plantar algo. É o momento de você se preparar. Ou então você já plantou, mas agora você precisa podar, precisa regar, cuidar do solo. E daqui a pouco você vai ter o seu tempo de colher. Essa é a sabedoria embarcada no tempo Kairos. E que poucos acessam. Por quê? Ficam se comparando. Então, se fulano tá fazendo algo, nossa, eu tenho que fazer também. Sabe? E às vezes não é o seu momento de fazer aquilo. Olha a importância de conectar isso com o ego, né? Ah, tá todo mundo viajando para aquele lugar, tá todo mundo comprando tal iPhone, tá todo mundo isso, tá todo mundo aquilo, então eu também tenho que fazer, ué. Né? Lembra que a gente falou de seguir a manada, caixinhas, etc, etc. Então, de novo, falta de autenticidade e falta de sabedoria de você entender o momento certo para aquela decisão de acordo com a sua vida, de acordo com o que você está construindo. Percebe? A importância disso. E as pessoas não valorizam. Então, pegar o exemplo de, sei lá, academia, qualquer coisa.
Pessoas que nem começaram a treinar, nem conseguiram ainda desenvolver uma disciplina de treino, não conseguiram ainda desenvolver uma dieta muito bem feita, ainda não estão aprendendo a resposta do seu corpo. Muitas pessoas, não, eu preciso construir um físico incrível em pouquíssimo tempo, e começam a ir para outros caminhos, pulando etapas. Entende? Por quê? Qual que é o fundamento disso? Primeira coisinha que a gente começou a falar aqui, o ego, né? Você não quer mostrar que você é um iniciante ou que você está construindo, né? É a pressa, é pular etapas, é querer tudo para ontem. E aí, meu amigo e minha amiga, você perde tempo, você vai se enrolando, você fica derrapando, fica ali no mesmo lugar preso, quando você já poderia estar evoluindo muito. E aí, as conquistas que você teria em 2 anos, você às vezes vai demorar 10, 15, 20, ou então às vezes não vai nem sair do lugar, porque você fica ali se enrolando, se enganando. Enquanto o seu ego tá na frente mostrando, olha que universo, olha que mundo, como eu sou, né? Eu viajo, eu compro coisas, eu participo de eventos, eu tô por dentro, eu sou uma pessoa, olha só como tô envolvido, né? Tá super online, sabe de tudo, tá? Todas as festas, em todo ano novo tá lá, nossa, viaja isso, não sei o que e tal. Pô, aí você vai ver o cara por trás, tá lá enrolado, não consegue comprar um carro, não consegue ter um imóvel próprio, não consegue andar com as próprias pernas, por quê? Fica se enrolando, fica contando, tá mais preocupado em contar para os outros que é uma coisa, do que na verdade tá ali, ó, por trás, ó, construindo, edificando, investindo na carreira, no dinheiro, na saúde, com a família, com o seu próprio alinhamento espiritual. Você não precisa, sabe, tem gente, sei lá, não entra muito na minha cabeça, mas eu respeito, né? A galera vai pra algum movimento religioso e posta e não sei o que, e tipo, não é, fiz uma foto aqui, postei, é tipo, pô, se preocupa ali em estar ali no momento, sabe? Algumas coisas em que, e não só pra isso, né? Não só pra movimento religioso, mas numa festa, sei lá, a galera tá mais preocupada de novo, ó, o ego gritando, em mostrar do que em ser, em viver, né? Então, percebe? São esses detalhes. O que você pode tomar de decisão com sabedoria que vai realmente te construir, te melhorar, que vai fazer você ser você de verdade? E de novo, eu sei que muita gente pensa nisso e fala, pô, mas como é que eu vou me mostrar de verdade? Sei lá. E aí vem o que dentro dessa fala, né? Eu não quero que as pessoas saibam, então eu finjo ser algo, finjo tomar algumas decisões, sabe? E mostrar aquilo. O que tem por trás disso? Vergonha, medo, receio de julgamento, né? Não, fulano nem não participa, fulano não tá aqui com a gente, fulano, sabe? E tipo assim, ego, né? Ego. Então vocês percebem como as coisas se conectam e são extremamente importantes, porque o tempo vai passar, meu amigo. O tempo vai continuar passando. E aí você vai percebendo, à medida que o tempo passa, aquela pessoa que tá sempre mostrando ali, que tá por dentro, que legal, ou, sabe, alguma coisa no sentido do ego ali ter que chamar atenção. Mas num médio e longo prazo, a pessoa parece que não caminha, fica nisso, de mostrar, sabe? E nos detalhes você vai percebendo quem realmente cresce, quem realmente evolui.
sem preocupação nenhuma com o que os outros vão pensar, porque, de novo, o tempo Kairos, todo mundo tem o seu tempo de plantar, de colher, de podar, entende? Então eu pergunto para você, o que você tem feito no sentido de plantar para as áreas da sua vida, como seu dinheiro, com a sua carreira, com a sua família, por você mesmo, pela sua saúde, pelos seus hábitos. O que você tem feito? O que você tem investido de tempo no seu íntimo aí, para que daqui 10, 15, 20, 30 anos você fale, cara, eu vou estar desta forma aqui. O que você tem feito para chegar nesse lugar? Ou a primeira coisa que você pode admitir aqui agora é: não tenho feito. Eu realmente estava muito no automático, que nem a gente já falou, né? Primeira coisa que a gente falou aqui. Eu realmente estava tão no automático que eu só estava, sabe, vivendo. Mas com relação agora ao tempo Kairos, você deveria, e aqui eu já entro na prática que você tem que fazer, é você escrever o que você espera de cada área da sua vida, como você quer estar e o que você está fazendo agora, o que você vai fazer ao longo do tempo para se preparar para isso, para construir, né? Assuma a responsabilidade disso e comece a fazer, comece a se organizar. De novo, comece a tomar decisões que não vão ser fáceis. Decisões sobre abrir mão de algumas coisas que estão te atrasando, que às vezes você tomou já várias decisões por ego e, cara, talvez não fosse o momento. Mas agora que você já tem a sabedoria do tempo Kairos, você pode analisar isso e falar, cara, vamos lá, pegar um exemplo. Minha vida financeira. Bom, X coisa que eu fiz tá me consumindo muito. Talvez não fosse o momento. O que eu posso fazer para remediar isso? Para me reorganizar? Para me restabelecer financeiramente? O que eu posso fazer para dar 2 passos para trás? E seu ego vai gritar nesse momento, né? O ego vai falar, não, pelo amor de Deus, né? Porque ele não quer admitir isso, mas esse é o trabalho que você tem que fazer aí. O que você pode dar 2 passos para trás, falar assim, vamos do zero aqui, vamos plantar, vamos regar, vamos podar, e aí daqui um tempo eu vou estar beleza, vou estar tranquilo. Ainda nessa questão, outras práticas para você fazer, o que eu comentei, né? Será que você não liberou alguns perdões ainda? Será que você está contando algumas histórias para você de que não, você está certo, sabe? E não é, pessoal, sobre o outro, o que o outro realmente fez e que ele não deveria ter feito. Não é sobre o outro. É você entender a situação, porque aconteceu como deveria acontecer. É você entender também o que isso te ensinou, porque tudo tem um aprendizado. E você entender a linha de raciocínio que você teve durante esse fato, esse acontecimento, porque, de novo, você já saiu do automático, certo? Então, seus pensamentos da época, a sua conclusão sobre aquele assunto, precisa ser ressignificado. Olha que importante isso, ressignificar. Você precisa voltar. A gente já falou de meditação, então escolhe um momento para você meditar sobre isso e pensar, pô, deixa eu ressignificar essa situação aqui. E pronto, é assim que você vai, traz, pensa, putz, isso aqui aconteceu, eu agi assim, mas agora eu percebo que realmente, da minha parte, poderia ter feito isso, aquilo, tal, né? E tá tudo bem. E aí você vai trabalhando isso. Então, pensa nessas situações. Rancor,
perdão, essas coisas que você ainda não liberou e que fica, sabe? De novo, não é sobre o outro, é sobre o que você guarda no seu coração, porque isso te atrapalha. Outra prática. Escreva um planejamento para as áreas da sua vida. Então, com relação à sua saúde, com relação à sua carreira, com relação ao seu dinheiro, o que você tem feito, quais atitudes e ações você vai tomar para mudar de patamar, para a partir de agora, com a sabedoria do tempo Kairos, você entender o que eu vou fazer de acordo com o tempo Kairos. Então, não é o que está acontecendo no mundo e está todo mundo fazendo, é sobre você, se é o momento oportuno para você, certo? Então, faça essas práticas, pense muito sobre o seu ego, não tenha medo, não tem ninguém te julgando, tá? Ninguém vai entrar no seu momento de reflexão e falar assim, tá vendo? Isso é muito sobre você. E o objetivo aqui é você conseguir pegar situações da vida que estão acontecendo daqui para frente, que vão acontecer, e antes de você reagir, né? Que agora você não reage mais, lembra? Agora você é uma ação. Antes de você tomar qualquer atitude, você, perceber o que é o ego, você isola o ego e você vai discutir de forma racional sobre aquilo, qual que é a melhor postura, decisão, fala que você precisa ter sobre aquela situação. Se você conseguir fazer isso, pronto, você dominou o seu ego. E aí você vai ser amigo dele agora. Não vai deixar ele te dominar. Um último exemplo, só para a gente finalizar esse capítulo. Quando a gente fala de problemas no relacionamento, né? Pode ser relacionamento de trabalho, pode ser relacionamento pessoal, casal, enfim. Perceba, né? Vem uma situação, a pessoa vem falar com você, aí como que as pessoas reagem? Já querendo se defender, né? Não, mas isso, não sei o que, tal. Ou seja, é totalmente o ego ali querendo falar assim, não fui eu, tá doido? Eu tomei a melhor atitude possível e tal, e quer jogar a culpa no outro, quer jogar a culpa em alguma coisa. Sempre mais ou menos nesse sentido, pode observar. Agora, se você tem uma postura de, por exemplo, a pessoa veio falar com você, e aí você olha e pensa a primeira coisa assim, o que está incomodando essa pessoa? Olha só como já muda. O que está fazendo essa pessoa se sentir desconfortável? Ah, ela está se sentindo desconfortável por conta desse negócio aqui. Então talvez uma comunicação que não foi tão clara, talvez algo que você não avisou. Enfim, vai depender de cada situação. Talvez porque ela ficou sabendo depois que outras pessoas, sei lá, qualquer coisa, tá? Só que olha o que você fez. Você não pensou assim, nossa, não fui eu, vou me defender e vou jogar a culpa em alguma outra coisa. Não, você pensou o que incomodou essa pessoa. Isso já demonstra uma questão ali de empatia. E mais do que isso, é entender o problema da situação, porque tem você, aqui tem você, tem a pessoa e tem o problema ali no meio de vocês dois, entende? Então, a partir do momento que você isola o ego para você não querer se defender e vai refletir em cima da situação, vai querer resolver em cima da situação, da problemática, é o melhor caminho, porque aí você vai dar sugestões de, entendi, então o que te incomodou, e aí você pode trazer seu ponto de vista e já sugerir, então vamos da próxima vez fazer então de tal forma, porque aí não vai mais acontecer isso, beleza? Beleza, pronto. Você não reagiu de forma emocional, querendo se defender, o ego não entrou no automático, você pensou,
analisou e fez uma proposta, uma sugestão, pediu desculpas se foi necessário, entendeu? Às vezes vai ser necessário. Ou então, olha só, tem gente que mesmo percebendo que não foi ela, e não foi mesmo, não tem o que você fazer. Mas às vezes a pessoa quer, tipo, tanto manter uma paz, manter algo saudável, que ela se coloca numa posição de, olha, eu mesmo, ela não vai verbalizar isso, né? Mas mesmo eu sabendo que eu não fiz nada, eu vou tomar uma outra atitude para ver se dessa outra forma melhora o ponto de vista da outra pessoa sobre essa situação da qual eu não fiz nada. Muito louco, né? Mas é isso. Então, percebe? Níveis de evolução. Agora, para uma pessoa que está apegada ao ego, apegada a querer se defender, apegada a se colocar numa posição de intocável, você acha que a pessoa vai pensar nisso? De tipo, vou me sujeitar a essa situação, a esse comportamento, sendo que o problema nem é comigo, sendo que é a pessoa que tem que mudar a ótica dela. Então, percebe? Pois é. Pense sobre isso e a gente continua no próximo capítulo.